Graça e paz, meus irmãos. Você está bem? Você está feliz? Que bom. É bom estar aqui na luz desse dia, uma vez mais, com esta oportunidade. Fecha um pouquinho. Obrigado. Com esta oportunidade ímpar de estar portando a oração. Casa esta que o povo ora, busca e sempre tem resposta de Deus. Quero ser grato a Deus pela oportunidade concedida. Estendo a minha gratidão também aos amigos que eu conheço, que Deus abençoe muitíssimo. Todos os meus amigos, tenho para mais de 10 amigos que eu já vi. Meus amigos, esse povo não der glória, meus amigos não, né, Cássio? Deus abençoe. Ao Gambola me acompanha. Deus abençoe sempre, tem amigos que está aí, Deus abençoe sempre. Meu amigo, Deus te abençoe muitíssimo esta casa, sua família, esposa, seus netos, que o Felipe te dê muitos netos. Amém? Ele falou, amém. Deus abençoe os obreiros desta casa, meus irmãos. Deus abençoe as irmãs do Rabu, a Sônia, sempre. Eu quero depois esse segredo dos 400, assim. Tá bom? Deus abençoe sempre. Quem trouxe Bíblia, diga eu. Abramos junto no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 16 e 17. Também quero agradecer a Deus enquanto você procura, por você que eu não conheço, mas tomou seu banho, se arrumou e veio cultuar a Deus na segunda-feira. Olha para o seu vizinho e diga para ele, é uma honra cultuar o Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Vou repetir. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, verso de número 16, 17, 18 e 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, verso 16, 17, 18 e 23. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga espera por mim, eu estou chegando. Aguarda. Se você observar alguém à sua direita ou à sua esquerda sem Bíblia, dê um passo a ele e pergunte o nome com muito carinho. Eu vou compartilhar contigo o que eu tenho nas mãos. Amém? Todos acharam? Na versão que está em minhas mãos diz assim: de chegada à tarde. Chegado o que, gente? Trouxeram-lhes muitos endemoniados e ele com sua expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam em verso 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Verso 18, por favor. E Jesus, vendo em torno de si uma grande, ordenou que passasse para outra. Verso 23 e 24 também. Entrando ele no seus discípulos, e eis que no mar se levantou uma grande, que o barco era pelas ondas. Ele, porém, estava, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Deixa a sua Bíblia aberta, Espírito Santo de Deus, uma vez mais, nós estamos com a incumbência de ministrar a Tua palavra. Palavra esta que cura, que liberta, que é lícita, Senhor, para distribuir na noite desse dia, juntas e medulas. Uma vez mais eu quero lhe pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros e pelos meus pecados diante da Tua glória. Uma vez mais, Senhor, abra a porta da revelação da Tua palavra, porque nós não vamos, Senhor, ficar com a glória já é Tua, Senhor, mas que a minha mente, o meu intelecto, a minha alma seja instrumento Teu uma vez mais.
Eu libero uma vez mais a minha mente ao teu Espírito, Senhor, para que o Senhor traga e trace, fale ao coração da tua noiva e ao meu coração, Senhor, assim como o Senhor queira falar. Nós te facultamos toda a glória na noite desse dia, para todo sempre. Amém. Vamos estar sempre por vontade da sua luz aberta. Tome o assento. Deixa Deus trabalhar. Olha para cá, pode tomar assento. Fica tranquilo. Vai ficar tranquilo. Deus está nesse lugar, hein? Vem para cá, por favor. Prometo que não vou demorar, mas eu preciso muito da sua mente aqui comigo, para que você possa entender que essa palavra é uma palavra de vida para você. Isso aqui é uma orientação profética para você. Talvez muitas pessoas entraram na noite desse dia perguntando por que disso, por que daquilo, por que estou assim, por que estou assado. Eu tenho uma orientação de Deus para você. Eu preciso da sua atenção. Nós acabamos de ler 3 blocos narrativos. Acabamos de interpretar de forma narrativa 3 situações a qual Jesus e os seus discípulos estão incumbidos. Perceba-se que são 3 narrativas. Se nós pegarmos o bloco do verso 14 ao verso de número 17, colocar de um lado, pegar o bloco do verso 18 ao verso de número 22 e colocar do outro lado, e pegar o bloco do capítulo 23, do verso 23 ao verso de número 27 e colocar na centralidade do texto, nós vamos observar que a narrativa está se movendo, está se locomovendo a uma direção. Perceba-se que no verso de número 16 e no verso de número 17 nós vemos uma ação de Jesus, e nessa ação de Jesus é notório que Jesus ele vai curar, Jesus ele vai libertar, Jesus ele vai transformar vidas. Olhe para cá, por favor, escute isso aqui. Jesus vai curar, vai libertar e vai transformar o quê? E vai transformar o quê? Eu quero que você perceba, por favor, por gentileza, a narrativa do verso 16 e 17, quando o texto diz assim, ó: isto tudo era para que se manifestasse. Vou repetir isso aqui. Isto tudo era para que se manifestasse o que fora dita, ou o que fora dito pelo profeta Isaías. Perceba que na autoria da narrativa, o autor está trazendo para nós que Jesus está fazendo aqui é uma representatividade profética de um tempo. O autor está demonstrando para nós o que Jesus está operando hoje não é algo do acaso. O que Jesus está operando agora não é algo que aconteceu de forma de repente, não. É algo que foi profetizado pelo profeta Isaías, dizendo: olha, vai chegar um tempo, e quando esse tempo chegar, o Filho do Homem vai se manifestar, e como prova da manifestação dele, ele vai levar sobre si as nossas enfermidades e doenças. Isaías está dizendo aproximadamente há 1000 e poucos anos atrás a seguinte tese: olha, o que está sendo tratado nesta novo tempo é que quando ele chegar, ele chega para nos mostrar quem ele é e o que ele veio fazer aqui. Quero que você entenda isso. Só que Jesus está trabalhando, Jesus está fazendo
o que era para ele fazer de acordo com uma profecia histórica. Só que essa profecia histórica, ela vai apontar para o Messias. Eu vou repetir isso aqui. A profecia histórica vai apontar para o Messias, sim ou não? Só que o Messias vai apontar para pessoas. Fica de pé, por gentileza, meu irmão. Fica de pé. Aponta para mim. A profecia histórica aponta para o Messias, e o Messias aponta para pessoas. Vou repetir. A profecia histórica aponta para o Messias, e o Messias aponta para pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que quando ele se manifestar, ele não se manifesta por si próprio ou sozinho. Ele se manifesta para instruir pessoas. Ele se manifesta para apresentar, para trazer, para ensinar pessoas. O tempo de Jesus na terra era para trazer aquilo que o reino queria demonstrar. Mas aquilo que o reino queria fazer também era ensinar pessoas. Então os discípulos de Jesus, que são apontados por ele e ao mesmo tempo participativo numa história profética, estão vendo Jesus curar, sim ou não? Estão vendo enfermidades, demônios ser expulsos, sim ou não? Só que Jesus demonstra para ele o que ele tem de autoridade. Jesus demonstra para ele o que ele tem de poder. Jesus demonstra para ele quem ele é. Jesus demonstra para ele o que ele pode. Jesus demonstra para ele aonde ele vai chegar. Jesus demonstra para ele que toda a autoridade e todo o poder foi dado na terra lá dá o Pai para ele. Jesus está demonstrando para os discípulos que os discípulos vão dar continuidade a uma promessa histórica. Jesus está demonstrando para os discípulos que eles vão dar continuidade a uma promessa histórica. E só para vocês se situarem no texto, até hoje essa promessa histórica está de pé. Por quê? Porque demônio se manifesta na igreja e discípulos expulsa. Enfermidade se manifesta na vida de alguém e alguém desse púlpito ora e Jesus cura. Pessoas se manifestam aqui, se manifesta lá, alguém coloca a mão e diz em nome de Jesus. O que é isso, querido? São termos participativos da autoridade e do poder de Cristo. Diga para o teu vizinho a seguinte frase: você faz parte da autoridade e do poder que é liberado de Cristo para a tua vida. Olha que coisa interessante. E você já vai entender onde eu quero chegar. Você pronuncia a seguinte tese: em nome de Jesus. Pode ser o demônio mais bravo do inferno. Ele reconhece. Ele sabe quem é. Então o reino faz você, que não tinha nada a ver com a história, ser participativo dentro de uma promessa. Os discípulos, meus irmãos, estão deslumbrados, gente. Eu estou falando do primeiro século, não estou falando de hoje. Eu estou falando de um tempo que a promessa está sendo construída de forma prática, porque existia uma promessa na história, mas agora eu estou falando de um tempo que a promessa está se fazendo presente. Tu imagine eles olhar para Jesus e ver Jesus expulsando demônios, eles olhar para Jesus naquela época e ver Jesus curando enfermos, eles olhar para Jesus e ver Jesus mandar cego enxergar, paralítico andar, morto ressuscitar. É algo extraordinário, é algo deslumbrante. E tu imagine a mente desses discípulos agora pensando: nós estamos fazendo parte disso. É algo que nos leva a uma dimensão de fé. É algo que nos leva a uma dimensão de esperança, porque eles estão fazendo parte de algo que é profético. Só que Jesus vai tirar eles do ponto que é deslumbrante, e é sobre isso que eu quero falar. Jesus vai tirar eles do ponto que é profético. Jesus vai tirar eles do ponto que é brilhante. Jesus vai tirar eles do ponto da graça, do ponto da glória. Felipe, onde você quer chegar essa palavra? Essa palavra é uma conexão entre os três blocos da seguinte tese: saindo do ponto da glória para o ponto do aprendizado. Jesus vai mostrar para os discípulos o que eles são participativos, mas logo o texto diz no verso de número 18: e vendo Jesus em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem. Se você olhar a narrativa, não tem muito sentido. Por quê? Porque Jesus está curando,
está libertando, está salvando, mas Jesus para. Oh, glória. Diga para todos, Jesus parou no ápice da manifestação de poder dele. Oh, glória. Felipe, já aplica alguma coisa para ele poder adorar contigo. Aplica a primeira parte da mensagem, não é Jesus vai te parar talvez no ápice da glória da tua vida para te fazer sentar para você aprender. Porque uma coisa é Jesus nos parar quando a gente está no vale. Uma coisa é Jesus nos parar quando a gente está na prova. Outra coisa é Jesus te parar para você voltar quando você está no ápice da glória, no ápice da ascensão do crescimento, no ápice do ministério, no ápice do casamento, no ápice da chamada. Jesus olha e diz: eu preciso arrancar eles daqui. Eu preciso levar eles para um ponto que é essencial. Deixa eu te liberar uma palavra para alguém. Se você parar no ápice, não se preocupe, você não quebrou. É Jesus te levando para um ponto de intimidade. É Jesus te trazendo para um ponto de entendimento. É Jesus te levando para outro ponto. Percebe isso aqui, gente? Não sou eu, é a Bíblia. A narrativa diz que Jesus parou. Cá para nós nunca queremos parar no ápice. Não sonha? Quem quer parar quando o culto está numa manifestação de glória? Quem quer parar quando está pregando, está virando tudo, está cantando tudo, está viajando para lá, viajando? Ninguém quer parar. Mas Jesus observa e diz: o método de aprendizado é outro. Jesus apresenta o propósito para depois sentar com eles no processo. Diga para o teu vizinho: você pode até ter visto o propósito, mas primeiro vai ter que passar pelo processo. E a pergunta é: o método de ensino aplicado pelo autor, ou melhor, por quem de direito, é um método de ensino específico? Qual? O caminhar. No Oriente Médio, gente, o mestre ele era reconhecido por duas características. A primeira, reconhecido pela forma de caminhar. A segunda, pela quantidade de discípulos. Então, o mestre no Oriente Médio, ele não é reconhecido, isso aqui, pela escola que deve. Não. O mestre ele é reconhecido pela forma que ele caminha e pela quantidade de discípulos que caminham com ele. Por quê, Felipe? Porque o mestre no Oriente Médio é reconhecido de acordo com a caminhada, porque a caminhada estava fazendo eles ensinar na prática o que é aprendizado. Perceba, numa narrativa ele diz: olhais para os lírios do campo. Ele está dizendo: olha os lírios, observa eles, porque eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Eu vos digo, se eles, que são lírios, são brancos, são lançados no fogo, o Deus do céu veste, imagine vós. É um processo de aprendizado. Então, escuta aqui, através da observação, Jesus vai levar os discípulos para um lugar específico. Mas perceba, eu abro um parênteses rapidamente, perceba isso aqui, que a observação dele faz ele liberar uma palavra de ordem. Eles estão no ápice da manifestação da glória, mas a observação faz ele liberar uma palavra de ordem para os discípulos. Por quê, gente? Porque cura, milagre é propósito. Agora, barco, vento, onda é processo. Porque o propósito é o final, não é o começo. Você até deslumbra do que será, mas não participa diretamente para sempre nele, porque tem um processo. Então Jesus observa e entende que precisa iniciar um processo na vida dos discípulos. Escute isso aqui, por favor. Quando Jesus libera a palavra dizendo, através da observação, quando o texto diz, e olhando em torno de si, viu.
E o que, gente? Uma grande multidão. Olha como o processo começa. Jesus observa e vê que eles estão no meio de uma grande multidão. E estar no meio de uma grande multidão não é errado. Estar no meio de uma grande multidão não é pecado. Porém, na grande multidão nós temos pessoas que foram por causa da cura, pessoas que foram por causa do peixe. É pecado? Não, gente, pelo amor de Deus. Pessoas que foram por causa do pão. É pecado? Não. Mas Jesus observa que nesse processo de início de aprendizado é para quem é discípulo. Então o processo inicia separando pessoas. Não é que você é melhor, não é que nós somos melhores, é que Jesus vai iniciar um processo que é somente para discípulos. E a palavra discípulo no grego significa aquele que segue de forma coordenada. Pega na mão do teu vizinho e diz: o processo separa pessoas. Separa pessoas. E aperta a mão dele e diz: não adianta. Vai ter que entrar no barco. Vai ter que aprender dentro do barco. Não dá para ficar na terra dependendo de ar. Não dá para ficar na terra batendo na porta de berro. Não dá para sempre correr para casa da irmã, para casa do irmão, pegar o telefone e ligar para o pai, pegar o telefone e ligar para a mãe. Tem hora que o processo vai te separar. E a primeira coisa que o processo faz na terra é quebrar a tua estabilidade. Chega para o teu vizinho: o processo quebra a estabilidade. Já reparou quando Deus fala assim: tem uma grande obra na tua vida e começa com esse dia, porém, vou fechar essa porta. É sempre assim. Estou fechando essa porta. Você está bem, está ganhando bem, está bem assalariado, a família em dia, tranquilo, cartão de crédito bom. Aí Deus fala assim: eu vou começar aí, mas vou começar tirando a estabilidade. Jesus observa, olha isso aqui, pega isso aqui por gentileza. Jesus observa que não dá para começar o processo na terra, porque terra, gente, fala de estabilidade. Todo mundo aqui, quando levanta a pisa, fala de segurança, estou seguro. Aí Jesus observa e todo mundo dele diz: não dá para começar aqui. Diga para o teu irmão: não dá para começar aqui. Sabe por que não dá para começar com as coisas de estabilidade? Porque na primeira prova, tu abandona. Por quê? Porque está estável. Tem para onde recorrer. Aí Jesus observa e diz: aqui não dá para começar. Porém ele viu um barco. Glória. Vamos começar o processo? Bom, então vamos primeiro, vamos passar para outra margem. Quando o texto diz no verso 23, entrando ele no barco, os seus discípulos, olha o artigo pequeno, seguindo. Segundo ponto aqui: não se inicia processo sem ele. Pega na mão do teu vizinho e diz: está doendo, mas está com ele. O vento vai soprar, mas está com ele. O barco vai sair, vai trazer medo, mas está com ele. A visibilidade vai mudar, mas está com ele. Vai ter onda de 4 metros, mas ainda tem ele. O vento vai trazer medo, desespero, sentimento de abandono, sentimento de morte, mas ainda tem ele. Não é o que você carrega, é com quem você vai, meu Deus. A resposta não está com o que você tem, mas é quem está contigo dentro desse barco. Pega isso aqui. Quando eles entram dentro do barco, o barco é um objeto de transição que vai levar eles para uma margem a outra. Porém, dentro desse barco, eles não têm o domínio do ambiente.
O objeto de transição te leva, mas tu não domina o objeto de transição. Vou repetir: o barco te leva, mas você não tem o controle do barco. Você até acha que tem, mas não tem. Por quê? Porque o objeto tem uma função: é te transitar, e não o controle total dele. E aqui, gente, falando de barco, o objeto que Jesus escolhe para ensinar os discípulos dentro de um processo de transição é o quê? É um mais alto, é um barco. E a pergunta é: aonde esse barco está? Em um lugar chamado Mar da Galileia. No Mar da Galileia, nessa época, existia aproximadamente 350 barcos. Jesus olhou para um barco e disse: é nesse que eu vou. Porém, isso aqui, na região da Galileia, era muito amplo a questão da fruticultura, da agricultura, da pesca. Galileia está a 96 quilômetros ao norte de Jerusalém. E na Galileia, a parte prática do trabalho são pesca, agricultura, fruticultura e formação de embarcações. As embarcações da Galileia mediam de 6 a 12 metros de comprimento. Eram diferentes das embarcações que eram usadas no mar Mediterrâneo. Por quê? Porque as embarcações da Galileia suportavam de 3 a 3,5 toneladas de peso. As embarcações do mar Mediterrâneo suportavam de 15 a 20 toneladas de peso. Então o barco da Galileia, quando era feito, ele era feito específico para aquela ocasião, pronto para suportar 3 toneladas de peso. Quando alguém preparava ele no porto, dizia: vai aguentar vento, vai aguentar prova, vai aguentar vale, vai aguentar mar, vai aguentar onda, vai ser coberto, mas não vai afundar. Por quê? Porque quando alguém preparou ele, preparou com uma forma específica. Felipe, o que você quer dizer com isso? Tem horas da nossa vida que parece que nós vamos afundar, mas quem te preparou de forma específica. Ele, quando fez você no porto, ele vai aguentar peso, vai bater vento, vai bater água, mas tem 3,5 toneladas de peso para suportar. Pegar na mão do teu vizinho e diga para ele: fica tranquilo que a tua casa não afunda aí, fica tranquilo que a tua chamada não afunda aí, ô glória, fica tranquilo que o teu ministério não afunda aí. Quando alguém bateu nessa embarcação no porto, disse: vai passar no vento, mas não afunda, vai ser coberto pelas ondas, mas não afunda. Eu quero liberar uma palavra para alguém: aquele que te chamou, te projetou e disse: comigo no barco não vai morrer, porque eu já te preparei para essa prova, eu já te preparei para esse desafio. Ah, você não está entendendo. Eu vim aqui na noite desse dia para te dizer: ele não vai te preparar, ele já te preparou para você enfrentar esse desafio com esse filho, com esse marido, com esse ministério, com essa chamada. Tem gente achando que vai morrer, não vai. Diga para o vizinho: está preparado? Diga: você já foi preparado antes de entrar nessa prova, você já foi preparando antes de entrar nesse desafio. Felipe, a prova então é para quê? A prova então é para quê? A prova então é para quê? A prova é para mostrar para você que você é maior do que você imagina. Ei, Deus está preparando bênção para te dar. Você acha que Ele está preparando bênção? Já está tudo pronto. Mas por que Ele não desceu ainda? Primeiro Ele precisa mostrar para você quem você é. Dá para viver sem aquela situação? Dá para viver sem aquela bajulação? Dá. Para de depender de mendigar coisas dos outros. O Eterno está dizendo para alguém: dá para alabarar o céu, dá para você viver sem essa situação. Para de bater na porta, para de chorar, para de se lamentar quando alguém perguntar como é que você vai tudo bem. É aprendizado, é um processo. Aí você bate na porta de A, você bate na porta de B, liga para A, liga para B, conta a tua vida toda e ninguém faz nada. O Eterno está dizendo: é que tu não entendeu que você é maior do que isso.
Você é maior que isso aí. Diga para o teu vizinho, você é maior do que isso. Mas, gente, muito sério na vida de vocês. Escuta isso aqui. Tirar pessoas de um ambiente estável e levar para um ambiente de instabilidade é muito difícil. Porque dói, gente. Eu estou falando para vocês que eles vão entrar no bar com uma memória registrada. Qual? Jesus curou. Jesus libertou. Glória! Escuta isso aqui. Quando eles entram no processo do barco, Jesus entra no barco, sim ou não? Aí os discípulos seguiram. Mas tem uma palavra no verso 18: passamos para outra. Então qual é a memória que eles trazem com ele dentro do barco? Qual é o último ou o penúltimo acontecimento antes de entrar no barco? Qual é? Eles vendo Jesus o quê? Curar, libertar, transformar. Eles entram no barco, irmão, e diz: Pedro, tu viu? Ele curou sim. Mais de 10 demônios manifestados, ele curou. Ele é extraordinário. Eles estão navegando, porque até então o mar está tranquilo. Eles estão navegando, contando de experiência que eles acabaram de ver, contando de experiência que eles acabaram de presenciar, e de repente essa experiência vai ser apagada em questões de minutos. Estou pregando para gente que vem de uma experiência boa, que vem de um tempo bom, agora está num problema, dizendo: vou morrer. Vai morrer não. Olha como a vida leva a gente de um ponto para o outro em questões de minutos, de dias, de tempo, de horas, de segundos. Eles têm uma memória fotográfica de Jesus que cura. Agora eles estão dentro de um mar, que o texto diz: eis que no mar. Eles estão num ambiente agora completamente diferente do verso 16. Eles estão num ambiente, no verso 24, que não dá mais para levantar a mão, que não dá mais para pular, se alegrar, porque eles estão num ambiente que a visibilidade machuca, gente. Porque quando a visibilidade muda, o pensamento muda. Porque o texto diz: eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Perceba que a tempestade se levanta não é dentro do barco. A tempestade se levanta não é dentro do barco. Eu vou repetir: a tempestade se levanta no mar. Que mar é esse? O mar que Jesus colocou eles. Tira eles do ambiente de glória, tira eles do ambiente de ápice, coloca dentro de um mar. E o texto diz: e nesse mar se levantou uma tempestade tão grande. Na narrativa, o autor diz: naquele dia, porque o autor é participativo, ele diz: naquele dia. Eu me lembro, tem quem escreve, mas ele chama Deus. Ele é participativo dentro do processo discipular. Ele está dizendo: naquele dia, uma tempestade muito grande. Mas tempestade no mar da Galileia, gente, não é isso aqui, é coisa natural. Tu achou que isso aqui fosse coisa de demônios? Tem gente que desce a mar, demônio entra, não, porque até hoje acontece. Isso aqui acontece porque o mar da Galileia está 220 metros abaixo do nível do mar. Tem em Israel um monte chamado Monte Hermon. O Monte Hermon está a 6 graus negativos, em 1000 metros de altitude, e o mar está a 220 metros, perdão. O Monte Hermon, por causa do degelo dele, depois você pode pesquisar se quiser, ou comprar livros, até depois de quem quiser perguntar, eu digo quais são livros. O Monte Hermon tem um processo chamado processo de degelo. Esse processo de degelo cria um negócio chamado Rio Jordão. O Rio Jordão deságua dentro do lago da Galileia, que assim vai procedendo. Então esse lago, ele nasce por causa do Rio Jordão. Só que de norte a leste, o Monte Hermon tem uma fissura, ou seja, um buraco. Fica de pé. Esse
buraco, quando o vento pesado do Monte Hermon adentra, ele entra nos 220 metros do nível do mar. O vento frio aqui de cima, com a temperatura ambiente de 37 graus do Mar da Galileia, o que acontece, gente? Quem já esteve na praia, final de tarde, e você vê o vento soprar muito e o tempo fechado, é que uma camada de ar frio está se encontrando com uma camada de ar quente. Aí gera o quê? Tempestade. Até hoje acontece. Meus professores agora da faculdade acabaram de voltar de Israel. Eles falam até hoje sobre isso. O professor chamado Gilmar Wagner, ele diz, 5 horas da tarde, a capitania ligou, dizendo não, é um horário bom para atravessar por causa disso. Até hoje acontece. Então a tempestade é natural. Olha que coisa interessante, gente. Eu estou dando essa volta toda para você entender um ponto aqui qual Jesus tira eles do ápice da glória. Curar enfermos é natural? Expulsar demônio é natural? Não. É o que? É sobre? A palavra sobre é por cima. Ou seja, por cima do natural. Jesus tira eles do sobrenatural, coloca eles no natural. Porque o processo é natural. O propósito é sobrenatural, mas o processo é natural. Aí você pergunta, Felipe, qual é a intenção então? A intenção é mostrar que você é maior do que esse processo. Porque o processo é natural, gente. O que está te trazendo medo não é a coisa do outro mundo. O que está te assolando é um processo natural do dia a dia. É uma depressão, talvez. É sobrenatural? Não. Ser humano. É uma porta fechada. É sobrenatural? Não. Só que ele usa do teu natural para apresentar o sobrenatural. Mas ele quer deixar bem claro que o teu processo é natural. Só que esse processo natural não é para nos matar, não. É para revelar que nós somos maiores que esse processo. Por quê? Porque o texto diz, e os discípulos se aproximando-se dele, despertando, Senhor, salva-nos. Repita comigo, salva-nos. 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 Que perecemos. Gente, olha isso aqui. Eles estão dizendo para Jesus que acabou de curar. Eles estão dizendo para Jesus que acabou de manifestar milagre, poder. A seguinte tese: nós vamos morrer. Parece comigo. Parece contigo. Porque num culto como este, a gente levanta a mão, a gente glorifica, e amém por isso. A gente chora, e amém por isso. A gente fala em línguas, e amém por isso. Mas quando chega em casa, aí você olha para a tua realidade e diz: acabou de sair de um culto de glória, está pisando em casa, pegando o telefone e ligando para o irmão Zé meia-noite dizendo: não vai dar não. Glória! Não tem nem um dia. A concepção já mudou de acordo com o ambiente. E qual é a tese do aprendizado? Qual é a síntese do aprendizado? A tua concepção em relação a ele não pode mudar de acordo com o ambiente. Se você não gravar nada que eu estou pregando aqui, grava pelo menos isso. Não muda quem você é em relação à fé, em relação à intimidade, em relação à adoração, por causa do ambiente. Pega na mão do teu vizinho e diga para ele: o ambiente não te define. A nossa crise existencial e antropológica é que, de forma cultural, ambiente nos define. E o Eterno está dizendo: não deixe os ambientes naturais te definirem. Por que o ambiente está te definindo? Se você é maior que esse ambiente, pergunte para ele: por que esse ambiente está te definindo? Se você é maior que esse ambiente.
O ambiente só existe por causa de você e não você por causa do ambiente. Porque você pode ter casa, mas se não tiver pessoas, vai ser somente uma casa e vai ficar aqui pro resto da vida. Então o ambiente só funciona por causa de você. Deixa eu dizer uma coisa para alguém: barco, vento, onda, medo, coberto, só está funcionando porque você está aí dentro. Alguém lá atrás pegou. Meu amigo. Só funciona porque você existe. Tudo gira em torno da vida e não a vida em torno de tudo. Eu vou repetir: tudo gira em torno da vida. O ápice do aprendizado acontece por causa da vida. O livramento é por causa da vida. A casa nova é por causa da vida. O carro novo é por causa da vida. A chamada é por causa da vida. Então não deixe o ambiente se definir nesse caso aqui. Nesse caso aqui o ambiente está definindo eles. Eles vão gritar, gente. Eles vão se desesperar dentro do barco, porque o texto diz que o barco está sendo coberto. E a palavra coberto no grego é apocalipto. Quando Mateus escreve, ele está dizendo: o barco está escondido. Mas eu tenho uma palavra para alguém: o barco foi escondido, mas não foi afundado. Alan, fica de pé. Por que eles vão gritar? Eu já começo a encerrar. Mas escuta isso aqui. Por que eles vão gritar? Por que eles vão gritar: Senhor, salva-nos que perecemos? Olha o texto. E o barco era coberto pelas ondas. E ele por ele. Olha que coisa interessante. Diga para o teu vizinho: no meio desse coberto, dessas ondas, tem um porém ali. Esse dormindo, ele porém estava dormindo, está no gerúndio no grego, que significa dormindo em forma constante, ou seja, tranquilidade. Diga para o teu vizinho: está te apavorando, mas está tranquilo, não apavora ele não. O que te apavora não apavora ele. O que traz medo para você não traz medo para ele. Mas por que eles vão gritar para eu encerrar? Porque agora a visibilidade mudou. Porque o barco está sendo coberto. Se o barco é coberto, o que eu vejo? Onda. E qual foi a palavra do verso 18? Passemos para outra margem. Mas no meio do processo, a visibilidade muda. E quando a visibilidade muda, eu já não vejo mais a margem. E você pergunta: Felipe, o que ele está vendo? Está vendo onda. E aí, perdeu a visibilidade, automaticamente se esquece da palavra que foi liberada antes do vento. Qual? Passemos para outra margem. Quando a gente esquece palavras liberadas antes da prova e focamos na prova, nós esquecemos da promessa que ele fez para nós antes disso acontecer. Só que o barco é coberto. A onda muda a visibilidade, mas não muda a margem. Diga para o teu vizinho: a margem continua no mesmo ponto. A onda muda a visibilidade, mas o barco ainda está navegando, glória. A onda muda a visibilidade, mas a margem está dizendo: eu estou aqui ainda te esperando você chegar, fica tranquilo. A promessa ainda está aqui, a história ainda está aqui, a família ainda está aqui. Eu sei que você está coberto de problema, coberto de medo, gritando que vai morrer, mas ele está dizendo: olha para lá que tem algo além disso. Eu encerro agora. Eles gritaram: Senhor, não te importa que perecemos? Aí Jesus disse a eles: por que temeis, homens de pequena fé? Repita comigo: por que temeis, homens de pequena fé? Quando ele usa o termo pequena fé, gente, ele não quer dizer que está falando de tamanho. No original é arigipós, toi, que significa qualidade e não tamanho. Entendeu? Qualidade fraca, má qualidade. Não falando de tamanho. Que qualidade fraca de vocês? Eu tenho uma cruz para enfrentar e tu acha que eu vou morrer no meio de vento?
Eu tenho uma cruz para carregar, pessoas para salvar, e tu acha que eu vou parar no meio de vento? Que qualidade fraca. A palavra qualidade dá também termo para sólido no grego. Sabe o que está dizendo? Vocês precisam estar sólido. Gente, e a pergunta é: como está sólido no meio do balanço? No barco tá. Entendeu? Eu quero vocês firmes na mesma estabilidade da terra. Ele que pega. Porque firme na terra, tá. Agora firme no meio do nada. Quem nós somos quando a nossa estabilidade foge aos nossos braços e quando não temos uma qualidade boa de fé? Agora eu encerro dizendo: me mostra no texto aonde é que o vento afundou o barco. Aleluia. Tem aqui escrito: e o barco afundou. Ele disse: vocês precisam melhorar na qualidade de fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos. Vento tem ouvido, gente? Mas nesse dia aqui, ele aprendeu a ouvir. Olha o termo: repreendeu os ventos. Se é hoje, está no plural. É só um? Tem mais de um. Então, pega isso aqui. Se tem um vento soprando de lá para cá, automaticamente tem outro soprando de onde, gente? Glória a Deus. Fica de pé, aqui no meio, já vai terminar. Sopra ele pra cá. Ele vai soprar do vento pra cá. Sopra ele. Pra trás. Ao outro vento, ó. Ao outro. O que é isso, Lito? O mesmo vento que sopra para te parar é o mesmo que sopra para você avançar. Tu só está avançando por causa desse vento. Se não fosse esse vento, tu não estava aqui hoje. Se não fosse esse vento que era para te matar, tu não estava fazendo 7 dias de campanha. Se não fosse esse vento aqui, tu não vinha. Aí o texto diz: repreendeu os ventos. Tem 4 tipos de vento, não vai dar tempo de eu falar deles. Mas, só para você entender, tem um vento que é os 4 tipos de vento tem 4 significados. Não vai dar tempo de eu falar mais para você aqui. Quando ele repreendeu os ventos, ele está falando de qualidade e qualidade e autoridade sobre uma submissão. Ou seja, é a seguinte tese: ele é o Criador. Quando ele repreendeu o vento que é bravo, que destrói, que traz medo, então não tem nada a ver com o demônio aqui, gente. Porque quando ele repreende, ele está dizendo: ei, fica quieto. Aí o vento me pergunta: quem está falando? Aí alguém diz: é papai. Tem uma palavra para alguém. A resposta para parar esse vento já está com você. Você não entendeu isso? Verso 28. E tendo chegado a outra margem. Chegaram, gente. Chegaram sim ou não? Mas chegaram com outra concepção. Qual? Que homem é este que até o mar e os ventos, pega na mão do teu irmão de ele: o vento da depressão, ele para. O vento da porta fechada, ele para. O vento da doença, ele para. O vento da tristeza, ele para. O vento do abandono, ele para. O vento do medo, ele para. O vento da falência, ele para. O vento da dependência, ele para. O vento das drogas, ele para. O vento do filho, alguém lá atrás entendeu? O vento do filho rebelde, ele para. O vento do marido rebelde, ele para. Ele está parando o vento na tua vida. Eu tenho uma palavra para encerrar para alguém: ele para todos os ventos da tua vida. Pega na mão dele que eu
Ele está parando o vento na tua casa, está parando o vento na tua família. Diga para ele, está parando o vento na tua chamada, está parando o vento na tua história. Aperta a mão dele, vai. Eu tenho 2 minutos para encerrar. Aperta a mão dele e diga para ele está parando o vento na tua história, ele está parando o vento na tua família, ele está parando o vento da tua casa, ele está parando o vento do teu ministério, o vento da porta fechada. Quem recebe essa palavra aqui? Quem recebe essa palavra se expressa por gentileza.